Olá pessoal, eu sou a professora Laís e hoje a aula é sobre a humanização do nascimento, a fisiologia do recém-nascido e a adaptação à vida extrauterina. Eu gostaria de trazer inicialmente esse slide falando sobre a humanização. Vocês vão perceber que ao longo da graduação a gente vai bater bastante nessa tecla, né? Eu acredito que a humanização é a diferença entre um profissional excelente em qualidade técnica, mas principalmente em entendimento sobre o que é o indivíduo e o que podemos fazer além do que a universidade nos orientou. Então, o que seria, né? Eu trouxe aqui esse tópico, um conjunto de valores, técnicas, comportamentos e ações que construídas dentro de seus princípios, e aqui eu estou falando dos princípios do indivíduo, tá? Do outro, promovem a qualidade das relações entre as pessoas nos serviços de saúde. Quando a gente consegue promover um serviço humanizado, a gente cria vínculos, a gente consegue que aquela pessoa que foi até nós, né, vamos trazer aqui para a realidade da estratégia de saúde da família, que foi lá no nosso consultório, que a gente fez uma avaliação, orientou. Quando ela se sente acolhida e o nosso trabalho é humanizado, a gente consegue fazer com que ela retorne, a gente consegue fazer com que ela entenda melhor as nossas orientações, siga melhor, né? Porque é feita uma relação de confiança, vamos falar assim, né? E pensando com relação ao parto humanizado, eu trouxe aqui também uns tópicos para gente. Atendimento e preparação psicofísica do casal ou da mulher por uma equipe multidisciplinar. Então, o parto humanizado, ele não começa no momento do parto em si, do período expulsivo. O parto humanizado, ele começa lá na consulta ginecológica, quando a mulher vai falar com você a respeito da sua vontade de ser mãe, da preparação do casal para a gestação. A partir desse momento, o parto começa a ser humanizado, lá nas primeiras consultas, envolvendo essa família, essa mulher, né, sobre os seus direitos, as suas vontades. Isso é parto humanizado, é começando lá de trás. Respeitar o processo fisiológico do nascimento, né? A gente tem um número excessivo de partos cirúrgicos, né? A cesariana, ela não respeita em nada o bebê, ela não respeita a mulher. A gente hoje ainda vê em alguns momentos se falar cesariana humanizada, quando a gente fala sobre outros tipos de interação para alívio da dor, para alívio do casal, né? Principalmente da mulher, daquela sensação de angústia, às vezes, né? Que dá medo. É medo, é vontade de ver o filho, é tudo ao mesmo tempo. Porém, não é um processo fisiológico. A gente está agendando o nascimento. O bebê não escolheu o momento dele nascer. Então, isso não tem nada de respeitoso. Respeitoso é você permitir que a mulher e o bebê decidam o que é melhor para eles. Respeito aos valores culturais do casal, tá, gente? Nós não podemos impor situações, tá? A esse casal, a essa mulher, se não for dos seus valores culturais, tá bom? O binômio é o centro de tudo. Quando eu falo de binômio, eu falo de mãe e bebê, tá, gente? Eles são o centro de tudo, com certeza. Visão holística do cuidado. Quando eu falo visão holística, a gente ver além, tá? Muitas vezes a gente vai classificar um doente no atendimento, ou a mulher fala assim, não, aquela mãe ela é diabética, ela é hipertensa. Mas o que tem por trás de tudo isso? Ela não é a doença, ela é o todo. Ela não é o problema, ela é tudo o que constitui sobre ela, sobre o bebê, a sua volta. Isso é uma visão holística do cuidado. Então, até que ponto esse recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura? A portaria número 1067 do Ministério da Saúde fala sobre isso, né? Fala que o recém-nascido tem esse direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. Mas se a gente está numa sala de cirurgia,
se esse nascimento é agendado, se a gente não tem a hora de ouro, lembra que eu falei na aula anterior, lá de puerpério, colocar esse bebê para amamentar logo nos seus primeiros minutos de vida, se a gente não tem respeito a esse processo, nem ao bebê, nem à mãe, a gente não tem nada de humanizado. Então, a teoria é muito diferente da prática, né, galera? Quando a gente fala de hora dourada, de respeito à amamentação imediata, a gente está falando de humanização, né? Porque a gente tem toda uma associação, a gente tem o silêncio, pouca iluminação, uma temperatura agradável, tudo isso é a chave para a produção de melatonina, que é um inibidor da atividade neocortical materna. Quando a gente tem essa atividade intensa, a mulher não consegue produzir leite, né? Trouxe até aqui embaixo, ó. Quando nos sentimos observados, o neocórtex não para de funcionar. Então a gente tem o aumento de produção de adrenalina e a diminuição da ocitocina. Então a gente tem um retardamento aqui, pessoal, do processo de amamentação. Então por isso a importância de se respeitar. Respeitar a mulher e o nascimento, e o bebê e as suas necessidades, tá? Então, vamos colocar assim, a gente está lá na sala de parto, a gente está fazendo sala de parto, vocês vão fazer, né, neste período, se Deus quiser, assim que a pandemia terminar. A gente tem essa tabelinha aqui, chamada teste de Apgar. Esse teste, ele serve para a gente avaliar os sinais de frequência cardíaca, esforço respiratório, tônus muscular, irritabilidade reflexa e cor. Esses dados, eles não podem ser tomados, tá, pessoal, como parâmetros para a parada cardiorrespiratória. Esses parâmetros, eles conseguem nos mostrar a respeito de... Então, ele vai mostrar para a gente qualquer tipo de necessidade que esse bebê pode apresentar imediatamente após o nascimento, tá? Um atendimento médico, extra o nascimento, sua vitalidade. Então, como é que a gente vai fazer? Durante o primeiro minuto de vida, a gente tem que avaliar as seguintes situações, ó. Frequência cardíaca, menor que 100 batimentos ou maior que 100 batimentos? Tem esforço respiratório, ele é irregular ou é regular? Quanto ao tônus muscular, você percebe alguma flexão de extremidades do bebê? Ele tem uma boa movimentação? Ele não se movimenta? Irritabilidade, a gente está falando aqui de espirros, de choro. E a cor, né, galera? Falando aqui sobre, vai estar cianótico, né? Vai estar hipocorado? Esse corpo está rosáceo? Como é que está a cor do bebê? Tudo isso a gente vai avaliar. Se o score for inferior a 7 no 5º minuto, a gente recomenda a aplicação a cada 5 minutos até o 20º minuto de vida. Então, no primeiro minuto, no 5º minuto, no 10º, 15 e 20 minutos. A gente vai estar realizando, claro, se for necessário, tá, pessoal? A partir de 5 minutos, a reavaliação desse bebê. Então é importante a gente ter essa tabela do Apgar, esse teste de cabeça, tá? Porque vai ser muito rápido, né? A gente precisa ter um olhar clínico rápido para identificar se esse bebê ele tem algum tipo de necessidade, se ele está hipoxêmico, se ele tem ausência de pulso, se ele não tem nenhum tipo de tônus muscular, se ele não tem nenhuma reação. A gente precisa saber para saber que atitude tomar. Então, feito isso, né, depois que a gente fazer o teste de Apgar, o que a gente deve ficar em alerta, né? Controle do ambiente de temperatura. Os bebês eles perdem calor muito rápido. De preferência um ambiente aí de 26 graus.
Lembrando que a hipotermia é menor do que 36 graus e meio de temperatura axilar, tá? E o que a hipotermia vai causar? Ela vai favorecer um desequilíbrio ácido básico no sangue do bebê. Então, esse sangue pode ficar acidótico, alcalótico. Isso, pessoal, eu estou fazendo aqui a nível de curiosidade, tá? Esse tipo de orientação vocês vão ter lá na frente, lá no 7º período. Então, vamos lá. A hipotermia, ela favorece o desconforto respiratório, a enterocolite necrotizante, hemorragia intraperiventricular no RN de muito baixo peso. Então, olha só, a temperatura ela está ligada diretamente a fatores extremamente importantes e vitais para o bebê. Eu trouxe aqui enterocolite necrosante. O que é isso? É uma doença adquirida em pré-termos, tá? A gente está falando de bebê pré-termo ou neonatos enfermos e é uma necrose da mucosa intestinal. Então, olha aonde a hipotermia pode levar esse bebê. E essa hemorragia intraperiventricular, tá? É uma hemorragia dentro ou ao redor do cérebro. Então, é uma hemorragia cerebral. A gente nunca que imagina isso, né? A importância da temperatura. Quando a gente tem o nascimento de um bebê com boa vitalidade, tá? A gente tem alguns cuidados a serem feitos assim que a gente permitir esse primeiro contato com a mãe. A gente vai ter uma laqueadura do cordão umbilical e é importante a gente esperar para fazer o corte, né, o clampeamento do cordão após o fim da pulsação. Sabe por quê? Porque o maior aporte de sangue do recém-nascido, a gente está falando de 25%, está na placenta. Então, se você não permite que o clampeamento do cordão umbilical seja feito após o término da pulsação, a gente está retirando 25% de sangue desse recém-nascido. É extremamente importante. Porque quando a gente fala de 25% já é um número elevado, tá? Então vocês imaginem para um bebezinho de 1 quilo, 600 gramas, né? Eles são muito pequenos, 25% corresponde a muita coisa para eles, tá, pessoal? A gente tem que dar uma atenção à estabilidade cardiorrespiratória do bebê. Pode ser que eles, assim que nasçam, venham com uma taquicardia, uma taquipneia. Então, a gente precisa fazer essa estabilidade. Fixar o clamp, como eu falei, de 2 a 3 centímetros do anel umbilical. E, como cuidado com o coto, o que a gente vai fazer? Envolver ele numa gaze com álcool 70. Lembrando de verificar se a gente tem 2 artérias e uma veia umbilical. Então, todo coto tem que ter 2 artérias e uma veia. Sobre a amamentação, é importante colocar esse bebê no colo da mãe. Por quê? Porque é uma fonte de calor, além de todas as questões que a gente já falou, tá? O posicionamento dessa criança, ela deve permitir a respiração, tá? Não adianta a gente colocar o bebê com o nariz enterrado no seio materno, então a gente não vai permitir que ele faça a sua respiração de forma adequada. Então a gente tem que fazer um posicionamento adequado. Nessa foto aqui que eu coloquei, a gente pode perceber, tá? Que é a posição correta. E como a gente já sabe, iniciar a amamentação ela vai prevenir a morbidade e mortalidade do bebê. Então, falando sobre a compressão, a gente tem altas concentrações de gás carbônico e pouco oxigênio. Então, a compressão torácica ela é importante de forma vital para o bebê. Então, olha como é que a natureza é sábia, né? Quanto à circulação fetal, eu trouxe aqui uma imagenzinha de um coração, né? Primitivo, estou falando aqui de êmbrio, tá? Lá do
do início da faculdade em embriologia. Então, a circulação fetal ela tem seu início a partir da terceira semana de fecundação, mas só a partir da quarta a gente vai ter algumas estruturas já definidas, tá? Um átrio primitivo, o bulbo cardíaco e ventrículo primitivo. Dando continuidade, a gente tem que falar sobre o ducto venoso, tá? Que é uma espécie de desvio que permite que a maior parte do sangue oxigenado não passe pelo fígado, entrando direto na veia cava do bebê. Então, quando a gente faz o pinçamento do cordão, lembra que eu falei esperar terminar a pulsação? A gente interrompe o fluxo sanguíneo através desse ducto venoso. Quando a gente interrompe, a gente faz constrição. E o fechamento anatômico desse ducto venoso, ele vai acontecer a partir da segunda semana, tá, pessoal? A partir da segunda semana de vida. Desse forame vai se dar, tá, pessoal? Só na segunda semana de vida. Além disso, a gente tem o ducto arterial, que ele se encontra entre a artéria pulmonar e a crosta da aorta. Esse sangue venoso, ele vem da artéria pulmonar e ele é desviado parcialmente dos pulmões. Então, o que isso significa? Que o sangue se desloca para a aorta para ser encaminhado, então, para a artéria umbilical, que vai se dirigir para a placenta, onde vai ser o sangue reoxigenado. E com isso, liberado dos produtos finais do metabolismo tissular. Feito isso, a gente tem um retorno ao feto pelas veias umbilicais. Então, quando a gente tem esse processo, a gente tem a reoxigenação desse sangue e a gente também consegue evitar produtos indesejáveis do metabolismo no sangue venoso. O fechamento ele vai ocorrer a partir da dilatação das arteríolas pulmonares em resposta a essa necessidade de oxigênio dos pulmões, mais o aumento de gás carbônico, associado à diminuição de prostaglandina E2. Então, a gente vai precisar dessa junção de fatores para ter o fechamento, tá, pessoal? Ele vai se encerrar a partir das 15 horas após o nascimento. Então, ele vai encerrar essa função, mas o seu fechamento só a partir da terceira semana de vida. Então, a gente tem também a conversão da circulação fetal para neonatal. Então, a gente está deixando de circulação envolvendo placenta para circulação somente do ARN. E essa conversão ela vai acontecer quando o cordão vai ser clampeado, né? E o neonato vai ter a primeira incursão respiratória que a gente falou lá no slide anterior. A gente vai ter um aumento da pressão atrial esquerda, que vai resultar no fechamento do forame oval. E também no ato do clampeamento, o cordão ele cessa o fluxo sanguíneo através do ducto venoso, fechando essa parte funcional da estrutura. Então, vai ser nesse momento que a gente acaba com a conversão da circulação. A gente clampeou o cordão, né? A gente tem a primeira incursão respiratória, a gente tem um aumento de pressão atrial esquerdo, né? Que já vai fazer o fechamento do forame oval. Em consequência disso, a gente tem o cessamento do fluxo sanguíneo do ducto venoso, né? Então, a gente vai deixar de utilizar essa estrutura para fazer com que o bebê tenha uma nova circulação. Trazendo também um tema importante aqui a respeito da termorregulação. A gente precisa ter ciência da importância da temperatura na vitalidade desse recém-nascido. O nosso corpo ele já tem uma habilidade natural de se adaptar entre a produção de calor e a perda desse calor. Então, isso é fisiológico. A gente já vai ter no nosso organismo essa capacidade de adaptação. E ela vai ser importante
nessa vida extrauterina. Imagine só, esse recém-nascido está dentro da placenta, na temperatura corpórea materna, de repente ele sai para o meio externo. Se a gente tem um meio externo frio, a gente vai ter uma hipotermia, que a gente já falou nos slides anteriores. Então, a gente precisa facilitar esse momento de termorregulação. Por quê? Porque se a gente tem essa termorregulação ineficaz, a gente tem oscilações do metabolismo, a gente vai ter um desequilíbrio ácido básico do sangue, lembra que eu falei, tá? Além de desconforto respiratório. Com isso, a gente pode ter aumento de gás carbônico no sangue, a gente pode ter perda de bicarbonato, a gente tem oscilação de oxigenação. Então, olha o tamanho da importância da termorregulação na adaptação desse bebê. O recém-nascido, ele vai ter uma coisa que a gente chama de gordura marrom, que ela é altamente vascularizada e que nesses momentos de estresse por frio, elas aumentam os níveis de epinefrina, causando lipólise. O que acontece? O bebê nasceu, tá lá naquele ar-condicionado gelado, imediatamente a gente começa esse processo, tá? Quando a gente tem um aumento dos níveis de epinefrina, lembrando que a epinefrina vai ser um hormônio que vai aumentar a circulação sanguínea, tá? Então a gente vai ter uma circulação mais rápida, uma frequência cardíaca mais rápida, e com isso a tentativa de aquecimento corpóreo do recém-nascido. Lembrando que os bebês pré-termos, né, nossos prematuros, eles têm muita dificuldade com relação a isso. Por quê? Porque geralmente são bebês emagrecidos, né, baixo peso, eles têm pouca gordura marrom, então a gente tem muita dificuldade nessa situação. Então a gente tem que avaliar, né, se a gente sabe que vai ter um parto prematuro, ou a gente sabe que durante o pré-natal esse bebê não vem ganhando peso, a gente tem que estar em alerta para tudo isso. Mas assim que o bebê nasce, a gente vai pegá-lo com campo estéreo ou lençol, alguma coisa que estiver disponível no hospital, né? Ou até mesmo em casa, para aquecê-lo, porque a gente não pode permitir perda de calor do recém-nascido. Perda de calor significa perda de peso, além daquelas situações que eu falei lá no início sobre enterocolite. Então, onde que a gente vai encontrar a gordura marrom no recém-nascido? No pescoço, região interescapular, no mediastino e ao redor dos rins, na suprarrenal. Aprofundando mais sobre hipotermia e hipertermia, a gente tem aqui as consequências fisiológicas dessas alterações, né? Bradicardia, apneia, aumento do estresse respiratório, aumento do consumo de glicose, depressão da gordura marrom e falência cardiorrespiratória. E a gente tem duas formas de perda de calor nesse slide. Primeiro que é a radiação, que seria a transferência do calor corporal para superfícies frias, no ambiente que não estão em contato com o corpo. Ou seja, a gente pegou esse bebê, colocou em cima de uma superfície sem aquecimento, né? Seria um exemplo aí de perda por radiação. A gente teria através da convecção, que seria a perda de calor através dos movimentos do ar passando pela superfície da terra, da pele, desculpa. Imagine, a gente pegou o bebê, pode até ter pego ele com uma coberta, mas a gente não o envolveu. Então a gente tem perda de calor através do movimento do ar. Ele pode estar aquecido na parte dorsal, mas se não está envolvido por completo, a gente continua tendo perda de calor, né? Então,
a gente precisa pensar sobre isso. Tem que fazer tudo da melhor forma, né? Não adianta colocar o bebê em cima de um local sem aquecimento, não adianta ter até um pano para encobrir, mas não envolvê-lo por completo. Desculpa, voltando aqui. A gente pega o bebê e coloca ele em contato com a gente. Vamos supor assim, a gente pegou ali para fazer o atendimento. Só que se a gente tem uma temperatura mais fria, a gente vai favorecer a isso. Por quê? Porque ele vai buscar o equilíbrio da temperatura. Além disso, tem sobreevaporação, que seria a perda de calor durante a conversão do estado líquido para o gasoso, né? A pele e o trato respiratório, através da transpiração. Quanto ao sistema gastrointestinal, o bebê, ali no seu primeiro dia de vida, ele vai ter uma capacidade gástrica de alimentação de 40 a 60 ml, tá? E isso a gente precisa respeitar. Por quê? Porque se a gente insiste num volume maior de leite, esse estômago não tem como comportar. A gente vai facilitar a regurgitação, que é um risco, tá? Para broncoaspiração. Então, por isso, a gente tem que respeitar tudo aquilo que o bebê nos demanda e não forçar, né, uma amamentação desregular. A peristalse do recém-nascido, ela vai acontecer num período aí de 2 a 4 horas, ela é muito rápida, por isso a gente tem o bebê fazendo inúmeras amamentações durante o dia, né? Porque a gente tem essa peristalse rápida. E falando sobre regurgitação, seria de 1 a 2 ml. E por que essa regurgitação acontece? Porque o esfíncter esofágico ele é imaturo. O que é o esfíncter? Ele é um anel muscular que fica ali no esôfago e que impede o retorno de leite para vias aéreas, tá? A amamentação precoce, a gente já falou bastante sobre a importância da amamentação precoce, tanto para o recém-nascido quanto para a sua mãe. O esgotamento das reservas limitadas de glicogênio do recém-nascido causa hipoglicemia. Então, já vi muito isso acontecer, tá, gente? Enfermaria, tá? O bebê amamentou, desculpa, o bebê, ele passou pela amamentação, ficou horas sem uma nova alimentação. Isso acontece também, pessoal, principalmente quando a gente tem inserção de fórmulas, tá? De cara aí. Tem uma hipoglicemia, e como o cérebro é o órgão que mais necessita de glicose para o seu funcionamento, a gente tem danos cerebrais importantes. Então, por isso, a gente precisa estar de olho na glicemia desse recém-nascido, que durante as suas primeiras 24 horas, ela vai estar em torno aí de 40 miligramas por decilitro. Lógico, pode estar um pouco a mais, tá? E nas suas primeiras 48 horas, maior do que 60 miligramas por decilitro. Pessoal, a maturidade ainda desse sistema. Quando você está utilizando o leite materno, a gente não tem um processo de obstrução intestinal. E esse leite materno vai ajudar a manter o ritmo das fezes mais pastosa e mais frequente. Já quando a gente usa o leite artificial, vocês vão perceber que o bebê ele vai ter mais obstrução, ele não vai evacuar com uma forma mais rítmica, o que causa desconforto, dor, distensão abdominal. Quanto ao sistema imunológico, a gente tem a imunidade natural do bebê, que seria suas barreiras físicas, tá? Tô falando de pele, barreira química ou micro-organismos não patogênicos.
Quando a gente fala já de imunidade adquirida, eu estou falando diretamente de imunoglobulina. Eu trouxe o exemplo aqui do IgG, IgA e IgM, que são as principais. O IgG é o mais abundante, ele vai estar em torno de 80%, tá, das imunoglobulinas, e ele é o único capaz de atravessar a placenta, tá? A partir do 20º ou 22ª semana de gestação, e protege contra bactérias e agentes virais. A gente está falando aqui de vacinas, tá? A gente está falando de vacina materna. Então, olha a importância de proteger esse bebê. A gente sempre tem que falar sobre imunização da gestante, tá? A gente tem que bater bastante nessa tecla. Muitas evitam por medo de agulha e até mesmo por desorientação. O IgA vai ser a segunda maior parte, só que não atravessa a placenta. E ele, então, vai proteger somente as mucosas de vírus e bactérias, tá? Encontrados no trato gastrointestinal, respiratório, nas lágrimas, na saliva, no colostro e no leite humano. Vai ser onde a gente vai encontrar IgA. O IgM já vai estar no nosso sangue, tá? Só que no nascimento ele vai estar no nível muito baixo. E com isso, a gente continua com uma imunidade aí deficiente, a não ser que haja uma infecção congênita, tá bom? E com isso, o bebê pode ter esse IgM, né, para determinada patologia quando a mãe tem algum tipo de infecção. O IgM não vai atravessar a placenta. Alguns anticorpos, eles não vão atravessar, como a gente já falou aí em cima. E por isso, a gente não tem proteção, por exemplo, contra a rubéola, citomegalovírus, herpes simples, herpes zoster, varicela, Epstein-Barr. Então, esse bebê está desprotegido, totalmente antes. A gente trouxe aqui umas infecções que a gente fala sobre TOS, que seria toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes simples, que a gente já falou no slide anterior, além de sífilis, tuberculose, tripanossomise e malária. E todos os fatores de contaminação dessas doenças, eles atravessam a bolsa amniótica, tá? Agora entrando no sistema hematopoético, ele é responsável pela produção de células sanguíneas. E eu trouxe aqui em destaque a eritropoetina, que é um hormônio produzido nos rins, tá? Que controla a eritropoiese, ou seja, a produção dessas células sanguíneas. A gente só vai ter um aumento da eritropoetina a partir do terceiro trimestre de gestação. E o aumento da disponibilidade de oxigênio vai causar diminuição da eritropoetina circulante. O que isso significa, pessoal? Que quando a gente tem uma disponibilidade de oxigênio, a gente já não precisa desses níveis elevados de eritropoetina circulante. Com relação às hemácias, o menor tempo de vida dela vai ser de 70 dias. No lactente, a anemia fisiológica pode acontecer aí entre o segundo e terceiro dia, tá? E nos adultos, a hemácia ela tem uma duração aí de 120 dias. Então, a gente tem uma renovação celular muito grande no o sistema hepático, ele é importante na formação de bilirrubina. Mas o que é a bilirrubina? A bilirrubina vai ser uma substância amarelada, tá, pessoal, encontrada na bile. E ela vai permanecer no plasma sanguíneo até ela ser eliminada pela urina. Então, ela vai ser formada através desse catabolismo da hemoglobina 2,3 mg/kg por dia. Então, vai ser essa produção que a gente vai ter.
ela vai estar, como eu falei, circulando no plasma, sendo captada pelos hepatócitos e alterada para o pigmento hidrossolúvel, sendo excretado na bile. E a gente tem dois tipos de bilirrubina: indireta, que é a lipossolúvel, e a direta. A bilirrubina direta, ela é formada a partir da associação de algumas substâncias na passagem pelo fígado, como enzimas, albumina, células do retículo. Já a bilirrubina direta, que foi o que eu falei que é hidrossolúvel, ela é capaz de penetrar no trato gastrointestinal por meio da bile, sendo já excretada nas fezes. Quando as vias metabólicas do fígado são imaturas, elas não conseguem processar essa bilirrubina de uma forma mais rápida, né? E aí a gente tem um aumento dessa bilirrubina, que é a icterícia neonatal, que é algo bem comum da gente ver, tá? Nos hospitais. Quanto à concentração de bilirrubina alterada, a gente pode definir da seguinte forma: a bilirrubina indireta sendo maior que 1,5 miligrama por decilitro, e aí a gente vai ter uma hiperbilirrubinemia, ou da bilirrubina direta sendo maior que 1,5 miligramas, entretanto, desde que ela represente mais que 10% do valor de bilirrubina total. Então, essa vai ser a diferença, tá? Apesar dos valores serem o mesmo, para a gente considerar uma hiperbilirrubinemia direta, a gente precisa que represente mais do que 10% do valor de bilirrubina total circulante. Lógica, falando aqui, né, de situações de fundo da produção de hemácias aumentada e ineficaz, de uma circulação hepática aumentada do bebê, essa questão da captação de bilirrubina, essa diminuição da conjugação, a gente vai ter esse fator que acaba sendo extra, né, do RN. Ele acontece na mãe, essa situação da administração de ocitocina, mas ela diretamente vai estar afetando o bebê. Todos os outros fatores, eles eram do recém-nascido. Essa situação, ela já vem da mãe. Então, os recém-nascidos, a termos ictéricos, eles desenvolvem um problema chamado kernicterus, que seria o quê? Um cérebro impregnado de bilirrubina. Inicialmente, a gente vai ter alguns sintomas nessa situação, que seria hipotonia, uma debilidade de sucção, então o bebê não vai conseguir sugar o leite materno, ele vai recusar essa alimentação, pode haver convulsões, tá? E esses sintomas, eles evoluem em 3 ou 4 dias para uma hipertonia. O que é a hipertonia? São posicionamentos de hiperatividade muscular, tá? Que acontece quando a gente não tem uma comunicação eficaz entre o cérebro e a medula espinhal, assim como choro agudo, tá? A gente pode ter nesse momento, a gente pode ter hipertermia e óbito por hipóxia. Aqueles que sobrevivem, eles geralmente vão produzir alguma sequela após esse momento, tá? Como paralisia cerebral, movimentos atetoides. O que são os movimentos atetoides? É um fluxo contínuo de movimento involuntário, só que lentos na questão muscular, tá? O que vai acontecer? Você vai ver pés e mãos contorcidos, tá? A gente pode ter um distúrbio de deglutição, de fonação, surdez e deficiência. Pessoal, voltando aqui a falar de icterícia, eu acabei não falando, tá? Que o tratamento mais adequado, normalmente feito, é através da fototerapia.
Não sei se vocês já viram alguma imagem ou até mesmo presencialmente aqueles pequenos leitos que em cima eles vão ter uma lâmpada, geralmente de cor azul, tá? Vai ser através dessa fototerapia que a gente vai conseguir corrigir essa icterícia. Antigamente, lá no início da enfermagem, as enfermeiras perceberam que a luz do sol, né, conseguia resolver essa icterícia patológica, tá? Então, hoje em dia, a gente pode ver lâmpadas. Então, no sistema neurológico, a gente tem ele bem desenvolvido, tá, pessoal? E ele é desenvolvido o suficiente para fazer umas funções complexas. Por exemplo, respiração, equilíbrio do ácido básico e temperatura corporal. Isso é fisiológico, tá? E é inerente ao pensamento, né? A gente não pensa para respirar, isso acontece no nosso corpo de forma automática, sem que a gente precise se preocupar, né? Nosso sistema neurológico está aí atuante, fazendo todos esses ajustes. E o sistema neurológico ele é controlado pelo tronco cerebral, tá? A gente está falando aqui de sistema autônomo e de medula. Porém, o bebê ainda possui algumas dificuldades com impulsos nervosos. Por quê? Porque seus nervos ainda não foram completamente cobertos por mielina. Então, a gente não tem esse impulso nervoso efetivo, tá? Por isso que o bebê tem algumas dificuldades. Quando eles já estão lá mielinizados, a gente vai ter uma suspensão dos reflexos primários, tá? Porque os reflexos primários estão diretamente associados ao córtex. Os reflexos primários do recém-nascido, eu vou falar lá no final da aula para vocês, tá? A gente tem diversos reflexos. Então, a gente já sabe que inicialmente a gente vai ter uma dificuldade de impulsos nervosos por falta de mielina, e quando a gente já tem mielina o suficiente, a gente tem ausência de reflexos primitivos. Falando sobre adaptações comportamentais, a gente tem 2 períodos de reatividade. O primeiro período seria do nascimento, momento do nascimento até os 30 minutos após. O bebê vai estar alerta, se movimentando, ele pode parecer faminto. A gente tem uma frequência respiratória e cardíaca elevadas, que só começam a baixar com a aproximação já do próximo período, tá? Do segundo período de reatividade. Antes de falar do segundo período, eu queria falar do período de responsividade diminuída, que acontece entre os 30 a 120 minutos iniciais de vida, que podem ser menos vigorosos e frequentes. Então é difícil acordar o recém-nascido ou interagir com ele. No segundo período, a gente já tem um bebê que acorda e mostra os seus interesses, né, através de estímulos, vai durar entre de 2 a 8 horas. A gente já tem uma frequência cardíaca, respiratória, peristáltica adequadas, né? A gente já tem aí eliminação de becônio. E é nesse momento aqui que a gente deve estimular a interação entre mãe e bebê. E também, pessoal, é o momento ideal para a gente fazer orientações sobre os cuidados com o bebê. Por quê? Porque é um momento de interação, tá? A gente vai ter um momento de interação adequado do bebê com a mãe, e isso facilita as nossas orientações, tá? Porque a gente pode mostrar a essa mãe determinados cuidados. Assim, após o nascimento, lembra que eu falei sobre a administração de vitamina K? A gente também tem o método de CREDE. O que é isso? É um método para a gente evitar a oftalmia gonocócica. E deve ser feito da seguinte maneira, né? É um colírio, vamos colocar assim, tá? A gente vai colocar uma gotinha de nitrato de prata no fundo do saco lacrimal
de cada olho. E a seguir massagear suavemente, tá? Só que isso não deve ser tratado como uma rotina. Por quê? Porque se você tem um pré-natal realizado de forma adequada, não tem porquê você fazer isso. Se a gente já conhece e já tem toda a avaliação materna. Alguns países já desenvolvidos, eles já não estão usando mais o nitrato de prata. Eles usam a eritromicina, né? Está sendo considerado bem mais eficaz. E aí, o que vocês vão encontrar, né? Quando a gente está falando dessa oftalmia, ela é uma conjuntivite, tá? Uma conjuntivite que vai aparecer aí geralmente do 2º ao 5º dia de vida após o nascimento. Vai apresentar uma secreção purulenta, tá? Amarelada. Pode haver edema, tá? De pálpebras do bebê. Equimose. Só que qual é o problema disso tudo, né? Se a gente não tem esse pré-natal feito de forma adequada, se a gente não tem o método de CREDE após o nascimento, a gente pode se deparar com lesões de córnea, tá? Esse bebê pode ficar cego. Então, a importância da gente estar atento, tá? Lógico, se a gente puder evitar de fazer o uso de medicações, de antibióticos e do nitrato, vai ser a melhor coisa. Mas se a gente não sabe como foi feito esse pré-natal, se essa mãe chegou pra gente sem um cartão, se ela não fez o acompanhamento, então a gente tem que se prevenir, tá? Voltando, na verdade, a falar sobre sangramento, tá? Lembra que eu falei sobre a administração de vitamina K? Vai ser 1 miligrama, tá? E a gente consegue detectar incompatibilidade sanguínea. Lembra que eu falei sobre o teste de Cumbis, para a gente saber sobre fator RH materno, se há alguma diferença entre o fator RH da mãe e do bebê. Porque, por exemplo, se a gente tem uma mãe que é RH negativo, a gente precisa pesquisar os anticorpos anti-D, tá? Por meio do Cumbis indireto. Se a gente perceber que existe essa diferenciação, se a gente perceber lá no nosso pré-natal, através desse exame, que a gente tem uma incompatibilidade, o que a gente precisa fazer? Essa mulher, ela precisa começar a tomar imunoglobulina durante toda a gestação. Por quê? Porque senão o corpo materno vai identificar o bebê como um fator prejudicial. Então, ele vai começar a gerar anticorpos contrários ao bebê, tá? Como se o bebê fosse um fator patógeno. E a gente pode fazer esse teste também de Cumbis diretamente no cordão umbilical, se a gente não tem esse exame do pré-natal, tá? Nem sempre a mulher vai chegar para você com um cartão de pré-natal completo, com anotações, com os exames. Então, já que a gente não tem essa resposta, a gente precisa se adiantar, tá? Além disso, a gente vai fazer uma sorologia para sífilis e HIV e coleta de sangue materno. Lembrando que se a gente tem acompanhamento adequado, a gente... Sobre a identificação do recém-nascido, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala sobre a identificação do RN mediante o registro de sua impressão plantar e digital, tá? Então, a gente vai colocar um carimbo no pezinho do bebê e a gente vai estar registrando essa sua impressão digital ao lado da impressão digital materna. E essa identificação, ela vai ficar no prontuário e nas 3 vias de declaração de nascido vivo, tá? A gente vai encontrar também pulseirinhas, tá? Uma vai ficar no bebê e outra na mãe. Na pulseirinha do recém-nascido tem que conter o nome da mãe, o registro do hospital, data e hora do nascimento, sexo do recém-nascido.
assim como na mãe, tá? Vai conter também informações para que a gente não cometa um erro terrível, tá? De entregar um bebê a outra mulher que não seja sua mãe. Ó, trouxe uma fotinha aqui pra gente ver, tá? Da impressão plantar do bebê e da digital da sua mãe e de uma pulseirinha. E o RN de boas condições clínicas, ele deve ser encaminhado junto à mãe para o alojamento materno, tá? Também vocês vão conhecer esse alojamento conjunto. Não tem porquê o bebê não ir com a mãe. Não existe justificativa. Ele tem que ficar com a mãe imediatamente após o seu nascimento. Lógico, a gente não está falando aqui de situações de emergência, tá? A gente está falando de um bebê termo e sem nenhuma patologia importante. Quando a gente for fazer o exame físico e neurológico do recém-nascido, né, assim como o exame físico do adulto, ele tem que ser céfalo-caudal. Só que a gente tem que estar atento para algumas situações peculiares, tá? Atividade do recém-nascido, se tem choro, se tem tonicidade, os sinais vitais dele vai ser diferente, tá? Então a gente tem uma frequência respiratória adequada entre 40 e 60 incursões durante o primeiro minuto. Então a gente vai observar esse tórax e abdômen, tá? Observar se a gente tem batimento de asas de nariz. Então, se você perceber que o bebê ele tá com as narinas batendo, isso é sinal para gente de desconforto respiratório. Quanto à frequência cardíaca, a gente vai ter uma frequência aí de 120 a 160 batimentos, tá? E a gente deve fazer a ausculta, assim como na foto que eu coloquei aí, da ausculta cardíaca do bebê, no foco mitral, tá? Que está entre o quinto espaço intercostal esquerdo e a linha mamilar. Vai ser o melhor ponto para a gente fazer a ausculta cardíaca dele. Lógico, a gente deve fazer o exame por completo, tá? Eu trouxe aqui um lembrete que a gente não pode esquecer de esquentar esse estetoscópio, tá? Então, o que a gente vai fazer quando for fazer o exame do recém-nascido? A gente aquece ele. Pode esfregar numa coberta ou então com as mãos, tá? Mas a gente não pode colocar ele gelado na pele do bebê. A temperatura vai estar aí entre 36 graus e meio e 37 graus Celsius, né? De temperatura axilar. Lembrar sempre de higienizar tudo com álcool 70, tá? Entre um bebê e outro, todo o material. Lavar as mãos, tá, gente? Nós vamos pesar o recém-nascido durante essa avaliação. Lembrando que a gente, lógico, tem as suas situações. Nem sempre no local que vai estar ocorrendo o parto vai ter uma balança, tá? Mas sempre que puder, a gente já vai fazer a pesagem do bebê. E lembrar, quando a gente for fazer essa avaliação física, desligar o ar-condicionado, tá? Lembrando de termorregulação. Retirar o maior número de roupa possível. As crianças vão vir cheias de luva, capote, coberta, touca, meia. E a gente tem que tirar o máximo possível. Uma técnica que eu utilizava, por exemplo, nas balanças, é de colocar um papel toalha ou então uma mantinha bem fina, tá? Para não estar interferindo no peso do bebê. Como eu falei, limpar tudo com álcool 70, tá? Retirar qualquer objeto que possa estar alterando o peso e ter alta vigilância. Não é colocar o bebê ali na balança e conversar com a mãe. Se distrair, porque a qualquer movimentação ele pode cair, tá? A gente vai fazer a antropometria. A gente vai estar medindo alguns pontos essenciais, né, da estatura aí que a gente tem entre 48 e 54 centímetros. Lógico, vão haver crianças maiores, tá, gente? Como que a gente vai medir isso? Com uma fita
A gente vai do calcanhar até a protuberância occipital, tá? O perímetro cefálico a gente vai ter entre 33 a 35 centímetros e a gente deve medir acima do supercílio e das orelhas. Lembrando, alterações de perímetro cefálico, será que a gente tem uma hidrocefalia? Será que a gente tem alguma malformação? Então a gente tem que estar atento a números discrepantes, tá? O perímetro torácico vai ser na altura mamelar, geralmente vai estar entre 30 e 33 centímetros, e o abdominal, que vai ser na altura do coto, tá? Variando aí entre 30 centímetros e meio e 33 centímetros. Eu vou trazer a partir de agora algumas imagens, tá? Para a gente poder conseguir visualizar melhor. Nessa primeira imagem aqui, a gente está vendo, tá? É a marca de um método de Credé, tá? Nitrato de prato deixa essa coloração amarelada no olhinho do bebê. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é sobre variações, tá? De coloração da pele. Nesse primeiro slide, onde o bebê está com as mãos roxinhas, eu estou trazendo um exemplo de cianose, né? A gente tem hipóxia nesse bebê, tem baixa circulação de oxigênio. Então, o bebê pode estar azulado, tá? Já a imagem do bebê à direita, amareladinho, é um exemplo, tá? De icterícia neonatal. E na imagem central eu trouxe dois bebês, uma com uma coloração mais avermelhada, tá? Que é um exemplo de polissemia que eu falei lá atrás, tá? Que é um bebê com um alto valor de hematócrito. Então é isso, eu tô trazendo exemplos, tá, gente? A gente vai observar se tem textura, coloração, palidez, o que tá de diferente, tá? Tudo que for diferente, a gente precisa estar atento. Registrar tudo, tá bom? Já nesse segundo slide, nessa imagem do pezinho descamando, é uma imagem de descamação fisiológica, tá? Do bebê pós-maduro. Vocês vão perceber, tá? Bebê a partir de 40 semanas, ele vai nascer e vai ter essa descamação fina, tá? Simples. Que é diferente desse bebê com essa crosta nas costinhas aí, já mais endurecidas, que é um exemplo de ictiose congênita, tá? É uma escamação endurecida. Já na terceira imagem, o bebê apresenta lesões de epidermólise bolhosa, tá? Que é uma doença genética que causa lesões bolhosas, extremamente doloridas, tá? Não tem cura, mas tem tratamento. E por fim, nessa última imagem, onde a gente tem o bebê de bruço, tá? A gente está falando aí de um escleroderma. O que é isso? É um edema endurecido. E ele pode ser causado por infecções graves, seja bacteriana ou viral. Não dá para perceber muito bem, mas se vocês olharem bem no centro da imagem, você vai perceber que tem um edema ali, mas ele não é móvel. Ele é endurecido, tá? E bem delimitado. Nesse slide, nessa primeira imagem, essa manchinha vermelha no rosto desse bebê é um hemangioma. O que é um hemangioma? É um acúmulo anormal de vasos sanguíneos, tá? Então vocês vão ver que muitas pessoas apresentam hemangioma, não necessariamente na face, tá? Não é algo patológico. Na segunda imagem ao lado, a gente tem o bebê com lanugem, tá? Que são espelhinhos em excesso, nesse caso. Na terceira imagem, nesse nariz, esse bebezinho, a gente tem milium sebáceo, que são hiperplasias de glândulas sebáceas, tá?
Já no bebê sentado, a gente tem a mancha mongólica, que parece uma equimose sacral, e a gente pode ter também a presença de petequias, como está nessa imagem das pernas desse bebê. Quanto ao crânio, a gente precisa falar sobre cavalgamento das suturas. A gente vai falar sobre cavalgamento de suturas, né? Lembrança, sagital, coronária, bragmática e lambidóide. A bragmática, ela tem aí de 2 a 3 centímetros, tá? E o fechamento é entre 9 e 18 meses após o nascimento. A lambidóide, ela vai ter meio centímetro e fecha no primeiro ou segundo mês de vida do bebê. Nessa imagem aqui eu tô falando sobre cavalgamento, tá? A gente tem uma estrutura por cima da outra. A gente pode ter a craniosinostose. O que é isso? É o fechamento precoce das suturas cranianas, geralmente isoladas ou em associações, causando aqui, ó, deformidades, tá vendo? Nessa imagem. A gente pode ter cefalohematomas, que é uma coleção sanguínea sobre o periósteo de consistência endurecida e bem delimitada, assim como coloquei na imagem, tá? A gente pode ter bossas sanguíneas, que são coleções de líquido e sangue no subcutâneo, tá? Não tem uma limitação precisa com relação às linhas de sutura, tá? Então não tem como a gente defini-las muito bem em questão de posicionamento. A gente pode ter a encefalocele. O que é encefalocele? Ele é um defeito na parede é um defeito na parede dos tecidos, tá? Então a gente vai ter uma exteriorização do tecido nervoso com as linhas de sutura cranianas já com dimensões variáveis. Então, tá vendo? Trouxe aqui essa imagem para a gente ver como seria a encefalocele. A gente pode encontrar com relação aos olhos, tá? Ficar atento a reflexo pupilar, se tem alguma hemorragia, se o bebê é estrábico, se tem icterícia de esclera, tá? Sobre se há algum tipo de secreção ocular, se tem opacidade de córnea. Eu trouxe aqui essa imagem de hipertelorismo. O que é isso? É um distanciamento entre os olhos, tá? Você vai ter um distanciamento maior com um achatamento de base. A gente encontra muito em pacientes com síndrome de Down. Temos também que a gente pode encontrar a enoftalmia, tá? Que é o globo ocular já para dentro da base craniana. O globo ele tá, como vocês podem ver nessa imagem à direita, essa retração do globo ocular, né, em relação à órbita. E a exoftalmia, que é o contrário, tá? A gente tem uma exteriorização do globo ocular. Quanto às orelhas, a gente deve observar a forma, tamanho, a implementação, se ela está na mesma linha dos olhos. Se tem, por exemplo, papiloma pré-auricular, qual é a acuidade auditiva. E aí, quando eu falo de papiloma pré-auricular, estou falando dessa imagenzinha à esquerda, tá? O que é o papiloma? É uma malformação do arco braquial, tá? Da orelha do bebê. Já quando a gente fala de acuidade auditiva, a gente pode falar aí de reflexo cócleo palpebral. Então, a gente vai fazer um estímulo sonoro, né, de cada lado,
e a gente vai observar se o bebê vai ter algum tipo de reação. Nessa imagem aí, a gente tem o bebê fechando os olhos. Essa é uma forma da gente estar avaliando a acuidade auditiva do bebê. Já com relação ao nariz, forma, tamanho, falando aí de canal lacrimal, se ele se tem permeabilidade, se está obstruído, se a coana está com uma comunicação nasofaríngea, né? Se ela está com a permeabilidade adequada, se a gente tem presença de secreção, seja ela purulenta, serossanguinolenta, tudo que for diferente, tá, gente? Estou trazendo aqui nesses slides, são exemplos, tá? Na boca, mais uma vez, examinar a coloração dos lábios, língua, se há alguma presença de alguma fissura, seja ela labial, de fenda palatina, se existe dente congênito, pérola de Epstein, se existe aftas, úvula bífida, são alguns exemplos que eu trouxe, tá? Nessa primeira imagem à esquerda, tá? É um exemplo de fenda palatina. Na segunda imagem, a gente tem a pérolas de Epstein, que são cistos brancos, tá? Que parece que são dentes para nascer, se você olhar assim, realmente confunde. Eles são inofensivos, tá? E vão desaparecer com poucas semanas após o nascimento. Já nessa terceira imagem, a gente vai ter presença de várias aftas, né? E por fim, é uma úvula bífida, tá? Ela tá sendo. Parece que está sendo dividida ao meio, mas não está, né? São duas formações. Avaliando já a parte de pescoço e clavículas, avaliar se tem alguma massa, se existe alguma fístula, tem mobilidade, tem infartamento ganglionar. A gente tem que avaliar todas as cadeias ganglionares. A gente tem que ver se tem infartamento, qual é o tamanho, quantos são. A gente tem algum sinal de inflamação e também está alerta, tá, para ausência de clavícula, que seria a aplasia clavicular, ou algum tipo de fratura causada no trauma, do nascimento. Então, tudo isso a gente vai estar avaliando. Quanto ao tórax, observar se tem simetria, se o como que é o formato, se tem algum tipo de proeminência óssea ou aprofundamento de externo. O tórax, inicialmente, ele deve ser aí arredondado, tá? Com relação à expansão pulmonar, ver qual é o padrão, se tem amplitude de movimento, se tem esforço respiratório, fazer a escuta bilateral pulmonar, tá? Quanto à parte cardiovascular, a gente vai observar cianose, os padrões de frequência cardíaca respiratória, se tem algum tipo de abaulamento precordial, turgência de jugular. O que é a turgência de jugular? É quando a gente tem um sinal aí de insuficiência cardíaca, tá? A jugular ela vai ficar bem delimitada, endurecida, mas isso é a nível de curiosidade, tá bom? A gente na palpação vai ver se a gente tem presença de pulsos nos 4 membros, tá? Se eles estão em sincronia, se o ritmo é igual, se a intensidade é igual, tá? Nos 2 braços, nas 2 pernas, a gente tem que avaliar tudo, tá? Porque se você tem uma diferença de um braço para o outro, a gente precisa saber o que tá de diferente no caminho, se existe algum tipo de obstrução, diferenciação anatômica, assim como no abdômen. Eu trouxe algumas imagens para vocês, tá? A gente tem que estar atento. Qual é a forma de extensão, abaulamento infraumbilical, se existe algum tipo de circulação colateral, né? A gente presença de veias laterais ao abdômen.
presença de hérnias, malformações. E aí eu trouxe aqui nessa primeira imagem da esquerda um falocele, tá? Que seria um defeito na parede abdominal, né? No local de inserção do cordão, onde a gente tem os órgãos herniados, tá? E já na imagem da direita, a gastrosquise, que é uma malformação abdominal também que acontece na 40ª semana de gestação. Vocês podem perceber aqui que já não tem um envolto do intestino, tá? Diferente da onfalocele. Durante a palpação, a gente deve partir, tá? Da fossa ilíaca em direção ao rebordo costal. Perceber se tem alguma diástase de músculo, se tem ascite, aumento de fígado, tá? Na hora da palpação, você percebe alguma coisa diferente na palpação dos órgãos, tá? Tá no local correto? A borda hepática ela deve estar ali entre 1 a 2 centímetros abaixo da margem costal direita. Durante também a palpação, a gente pode palpar o baço, tá? Que já está no nível de rebordo costal. Pesquisar se há algum tipo de massa, se tem alguma coisa que você vai palpar ali e vai achar de diferente, se tem dor. Para palpar os rins já é um pouco mais complicado, tá? Vai ser necessário colocar esse recém-nascido em posição semi-sentada. Com uma mão você vai palpar o hipocôndrio, tá? Elevando os membros inferiores do bebê com a outra mão, tá? Com relação à ausculta de abdômen, procurar se a gente tem ruídos hidroaéreos, tá? Nos 4 quadrantes. Ver se a gente tem movimento intestinal, tá? Com relação ao coto, lembra que eu falei lá no início da aula a respeito de 2 vezes uma artéria? Aqui, ó, nessa imagem a gente consegue ver bem, tá? A gente tem que ver se o coto tá úmido, se tem algum tipo de secreção, se tem sangramento. A mumificação deve acontecer ali perto da terceiro ou quarto dia de vida, e ele costuma se soltar do abdômen entre o sexto e o 15º dia de vida, lembrando que cada bebê é um bebê, então pode ser que o coto vá desprender com 10 dias, outro com 15, tá? E não há nenhum problema com relação a isso. Com relação ao aparelho geniturinário, tem urina? Está sendo espontânea? Qual é a cor? Qual é o aspecto? Tem odor fétido? Aqui trazendo especificamente, né, com a genitália masculina, quando o bebê nasce, o comprimento do pênis deve ser aí de 2 a 3 centímetros. A gente tem que estar de olho na posição do orifício uretral, tá? Se há presença de fimose, caso haja, a gente orientar essa mãe com relação a exercícios, tá? Para diminuir essa fimose, a não ser que seja um caso cirúrgico. A gente tem que estar atento se os testículos estão na bolsa escrotal, eles devem ter em torno de 1 centímetro cada. Se tem presença de hérnia ou qualquer outra deformidade. Com relação à posição da uretra, eu trouxe essas 3 imagens aí, tá? A primeira, que é o posicionamento normal da uretra, mais centralizado. A gente pode ter a hipospádia, que a uretra ela vai estar anterior à glande com relação à posição já para o abdômen, né? Então, ela vai estar ali anterior à glande, já próximo ao nosso abdômen do bebê, de sexo masculino. Se for hipospádia, já vai ser o contrário. Vai ser também uma posição acima da glande, porém posicionado para o meio, tá? Já não para a bolsa escrotal. Nesses casos aqui, é necessário correção cirúrgica, tá? A gente pode encontrar também
criptoquidia, que é quando os testículos não descem para a bolsa escrotal. E esse diagnóstico a gente vai ter através da palpação, tá? Nessa imagem que eu coloquei aqui embaixo, dá pra gente ver mais ou menos o que acontece, aonde que a bolsa deveria estar e aonde é encontrada, tá? Isso deve acontecer, esse testículo, ele deve descer até o primeiro ano de vida do bebê. Caso isso não aconteça, tá? Vai ter que ser feita uma cirurgia antes dos 2 anos de idade. Com relação à presença de hérnias, problemas hormonais, baixo peso, nascimento prematuro, síndrome de Down, todos esses fatores podem fazer com que a gente tenha a criptoquidia, tá? Trouxe também a hidrocele escrotal, que, como vocês podem perceber, é um acúmulo de líquido, né? Uma bolsa de líquido ali ao redor do testículo. Já falando de genitália feminina, o tamanho do clitóris deve ser de 2 a 6 milímetros. A gente tem que estar atento à sinéquia. O que seria? A fusão dos grandes lábios, tá? Que deve ocorrer aí de 3 a 6 semanas, tá bom? O posicionamento do orifício da vagina e da uretra. Se a gente tem um ímã imperfurado, se tem secreção de mucosa, tá? Trouxe aqui essa imagenzinha para a gente ver a diferença de um ímã normal, tá? Para o imperfurado. Voltando aqui a falar da sinéquia, né? Que é uma patologia nessa imagem à esquerda. A gente mostra alguns tipos, né? Pode estar em qualquer espaço ali dos grandes lábios. Com relação ao ânus, ele costuma estar cerca de 1 centímetro da borda inferior da vulva ou da implantação do escroto, tá? A gente precisa avaliar a permeabilidade. O que é isso? Avaliar se o ânus está perfurado. Existe, né, uma anomalia onde o bebê nasce com o ânus fechado, né? Então precisa de cirurgia. Parece uma coisa boba, mas não. Por quê? A gente entende que o bebê nasceu saudável, sem problemas, tá amamentando, não tem nenhuma dor, não tem nada, mas ele não tá evacuando. Começa a fazer uma distensão abdominal, pode ser avaliado de repente com algum tipo de obstrução, podendo ser da fórmula, né, como a gente falou lá no início, e não estar atento a uma coisa simples, que é saber se esse ânus está permeável ou não. Então isso a gente tem que olhar, tá? Ver se tem algum tipo de fístula, anomalia, fissuras. Com relação à coluna, ver se tem algum tipo de desvio de tumor, malformação, hemangiomas, manchas hipercrônicas, espinha bífida, meningocele, mielomeningocele, que eu vou falar mais para frente. Avaliar sensibilidade e motricidade dos membros inferiores, se existe controle de esfíncter, se há hipertricose, tá? Que é o excesso de pelo em determinado ponto da coluna, que pode ser indicativo de espinha bífida, tá? O que é espinha bífida? É a ausência de vértebras. A gente pode observar teratoma sacrococcígeno. Pessoal, nesse slide eu vou trazer sobre espinha bífida, tá? Que é uma anomalia congênita da coluna vertebral que pode se apresentar aí de 3 formas, tá? Ela pode ser oculta e assintomática, quando a gente fala de espinha bífida oculta. Ela pode apresentar exposição das meninges, que é a meningocele, ou, além disso, né, a gente pode ter aí a mielomeningocele, que é quando a gente tem exposição das meninges, da medula e de raízes nervosas, tá? Elas podem estar
expostas à resolução da meningocele e da mielomeningocele, ela só pode ocorrer através de cirurgia, tá? De uma neurocirurgia. Ela deve ocorrer, né, logo no início dos primeiros dias de vida, tá? Essa cirurgia, ela vai fechar os tecidos que estão abertos na tentativa de restabelecê-los, tá? E proteger essa questão dos nervos. Porém, na mielomeningocele, muitos dos nervos eles podem estar traumatizados já, ou já sem função. E com isso, vai estar atrapalhando diretamente o funcionamento dos órgãos inervados por esses nervos afetados, tá? Pode ser bexiga, pode ser intestino, pode ser músculo. Então, nesse caso, a cirurgia ela não tem o objetivo de devolver o funcionamento desses órgãos, né, de forma imediata, mas evitar com que esses nervos continuem sendo lesionados. Aí trouxe aqui para vocês um exemplo, tá? Para a gente tentar visualizar melhor, né? Então, quando a gente está falando agora de avaliação de membros superiores e inferiores, colocar o bebê em decúbito dorsal, avaliar a simetria, se tem articulações funcionantes, se existe alguma dor, luxação, fratura, se a gente vai encontrar pé torto congênito ou de posição, tá? Se a gente vai ter alguma anomalia de quadril, e aí para avaliar a anomalia de quadril a gente tem duas formas, tá? Duas manobras, que é a manobra de Ortolani e a manobra de Barlow. Mas o que que são essas manobras, tá? A de Ortolani, ela consiste no quê? Mobilizar as articulações coxofemorais em rotação, aduzindo e abduzindo com os joelhos já flexionados. O sinal positivo é quando a gente percebe o deslocamento da articulação durante o movimento. Você vai ouvir um estalo, um clique, né? Já na manobra de Barlow, a gente vai trabalhar aí com os joelhos flexionados, né, junto ao quadril. A gente vai segurar as pernas e as coxas com as mãos e colocando o dedo médio sobre o grande trocânter e o polegar já na parte interna da coxa, a gente mantém a articulação em abdução média, pressionando esse trocânter, a fim de observar se existe algum deslocamento de articulações e depois a gente aplica força contrária para observar se além disso a gente tem deslocamento da cabeça do fêmur. Nessa imagem aqui, eu trouxe para a gente tentar visualizar como acontecem essas manobras, tá? Na imagem de cima, a gente está vendo a manobra de Barlow, que a gente fletindo a perna do bebê, a gente vai aduzir o quadril, né? A gente vai trazer essa perninha para a linha média, enquanto a gente vai aplicar uma certa força com relação ao joelho. E aí a gente vai perceber se existe alguma expressão de dor do bebê nesse momento. Já na imagem inferior, a gente está falando de manobra de Ortolani, tá? Já na manobra de Ortolani, a gente não vai ter essa lateralização da perna, tá? A gente vai fazer a abdução da perna fletida e em seguida a gente vai lateralizar essa perna do bebê e da mesma maneira a gente vai observar se existe algum barulho, né, do clique, se a gente vai observar dor. Já terminando aí sobre o exame neurológico, a gente tem que avaliar a atividade, né? Se esse bebê está ativo, se está hipoativo, se existe irritabilidade, se ele responde a alguns estímulos, né? De toque, de dor, de vocalização, se os movimentos
movimentos dele são simétricos ou não, se existe tremores, força e tônus muscular, como que é a postura dele. E lembra que eu falei para vocês lá atrás sobre após a mielinização dos nervos, que os reflexos primitivos eles seriam cessados? Então, agora a gente vai falar sobre os reflexos primitivos. Eu sei, pessoal, que, por exemplo, as manobras, fica muito difícil a gente falar na teoria sem visualizar. Mas acredito que se em algum momento a gente tiver o retorno aí, tudo vai ficar mais simples, né? Então, voltando aos reflexos, eles não devem ser feitos antes das 12 horas de vida, tá, pessoal? Assim como após a mamada. Nessa primeira imagem, eu estou trazendo o reflexo de sucção. O que consiste esse reflexo? A gente vai pegar um objeto ou até mesmo um dedo, né, da nossa mão. Lembrando, mãos higienizadas, e nesse caso a gente coloca a luva, tá? A gente vai tocar os lábios do bebê, né? E com isso vai desencadear um movimento de sucção, como se fosse realmente o movimento que ele realiza para. Temos o teste de reflexo de voracidade ou procura. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai tocar a bochecha do bebê lateralmente à boca. E o que, que a gente espera que aconteça? Conforme o lado que a gente toque, a criança tem que deslocar a face e procurar, né? É como se o bebê estivesse procurando o seio materno. Então a gente precisa perceber se ele tem esse estímulo. Lembrando, não fazer após a amamentação, porque se o bebê já está amamentado, ele não tem porquê ele ter esse estímulo. Então é isso, tocar a lateral da boca e ver se a gente tem um estímulo de face, né, de rotação de cabeça em procura da onde a gente tocou, né? Já no reflexo de preensão, a gente vai realizar ele, né, palmo plantar. Então, quando a gente dá o dedo e o bebê segura no nosso dedo, né, a gente já fez isso, todo mundo já fez, já viu um bebê, é algo muito natural e a gente também vai realizar colocando, por exemplo, o polegar abaixo dos dedos dos pés e a gente vai fazer uma leve pressão. E com isso a gente espera que os dedos do pé eles abracem o nosso dedo, conforme está na imagem aí. O reflexo de marcha é quando a gente segura a criança pela axila, colocando ela em posição ortostática, né? E a gente espera que o bebê realmente faça um movimento de caminhar. A gente segura ele, né, de forma firme. A gente vai permitir que as plantas dos pés elas toquem na superfície e com isso a gente tem esse reflexo de caminhar, tá? Lembrando, a gente dá uma leve inclinada do corpo do bebê para frente e, pessoal, segurar o peso, tá? A gente não pode fazer com que arriar o peso do bebê. Ele não tem força para isso, tá? A gente tem o reflexo de fuga, né? Asfixia. Como que a gente vai fazer esse teste, né? A gente vai colocar a criança em decúbito ventral no leito, com a face voltada para o colchão, e a gente precisa que em alguns segundos o recém-nascido tente virar o rosto, tá? Liberando o nariz para respirar adequadamente. A gente tem também o reflexo de Babinski. Como que é esse reflexo? A gente vai precisar de um estímulo contínuo, tá? Da planta do pé, a partir do calcânio. A gente pode fazer, pessoal, com uma caneta, por exemplo, tá? De forma bem leve. A gente vai fazer esse movimento do calcânio em sentido
aos dedos dos pés, tá? Até o hálux. E a gente espera que haja movimentação positiva, que é quando o bebê vai esticar os dedos dos pés, tá? Ficar numa posição de extensão. Então, pessoal, o reflexo de Moro, ele consiste numa resposta, tá? Dos membros superiores, eles vão ficar estendidos e abertos, tá? Inclusive os dedos das mãos. Em seguida, ele vai ter uma flexão dos braços, com retorno à posição original, tá? E como que a gente faz? Existem algumas formas, tá? A gente pode fazer através de um estímulo de brusco, sonoro, tá? Por exemplo, bater palmas. A gente pode estirar, né? Puxar o lençol rapidamente onde a criança tá, né? Só um pouco, lógico, vamos ter cuidado com a criança. Ou a gente, por exemplo, segurando o bebê, né? A gente faz um movimento como se fosse deixá-lo cair, né? E aí a gente vai ter esse reflexo que vai estar na próxima imagem, como eu falei, que costuma desaparecer aí por volta dos 6 meses de idade. Ó, é isso que a gente espera, tá? Que o bebê abra os braços e depois retorne à posição inicial, tá bom? Esses reflexos a gente pode fazer durante o exame físico, tá? Com muita cautela. Vocês vão perceber que às vezes as mães acreditam que a gente esteja brincando com o bebê, né? Elas não compreendem, por isso que a gente precisa falar tudo que a gente for fazer, tá? Tanto quanto a mulher, quanto o bebê, a gente precisa explicar o porquê do que a gente está fazendo, para que serve, tá? Ela precisa ter um vínculo de confiança com a gente. Então, pessoal, a gente ainda tem o reflexo de esgrimista, tá? Como é que vai ser realizado esse teste? A gente vai lateralizar a cabeça do bebê para um lado e a gente espera que haja uma extensão dos membros do lado para o qual a gente virou essa face, tá? E aí eu tô falando de braço e perna, tá bom? E flexão dos membros do outro lado. Por exemplo, se eu viro a face do bebê para a direita, eu espero extensão do braço direito e perna direita e flexão do braço esquerdo e perna esquerda. Por fim, a gente tem o reflexo dos olhos de boneca, tá? Ele é desencadeado quando a gente promove a rotação lateral da cabeça do recém-nascido, tá? A gente vai segurar e lateralizar e a gente espera que os olhos do bebê eles sigam lentamente o sentido oposto. Vamos supor, se eu giro a cabeça do bebê para a direita, eu espero que os olhos dele se virem para o lado esquerdo. Assim, da mesma forma ao contrário, tá? Primeiro a gente centraliza, deixa o bebê com a cabecinha centralizado. Então, virando para a direita, eu espero os olhos virando para a esquerda, os dois. Se eu viro para a esquerda, eu espero os olhos dele virando para o lado direito, tá, pessoal?